acalmar seu coração. Não se desanime, cante uma canção e lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Quando uma dorzinha danada de roer e lá no fundo te fizer sofrer, lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Ponha um sorriso bonito no seu rosto, deixe que as lágrimas lavem seus desgostos e lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Sente farol do Evangelho, não sabemos onde andar. A tua luz é sempre bênção, tua estrela triunfar, iluminando o mar da vida, tantas almas podes restaurar. Por ti, farol do Evangelho, desejamos caminhar. Sem ti, farol do Evangelho, não sabemos onde andar. A tua luz é sempre bênção, tua estrela triunfar, iluminando o mar da vida, tantas almas podes restaurar. Por ti, farol do Evangelho, desejamos caminhar. Foram 12 apóstolos, por Jesus chamados, Tiago, Simão, Pedro e Bartolomeu, Judas, João, Felipe, Mateus, Tomé e Tiago, filhos de Alfeu, Simão, André e Tadeu. Ele nos chamou, todos nós aqui, convidou-nos todos, mesmo a mim e a ti. Sua voz de amor vamos escutar, no serviço dele vamos trabalhar. Bom dia, queridos e amados irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui novamente reunidos para as nossas aulas de evangelização, contando sempre com aqueles queridos irmãos do Grupo Amadeus que nos apoiam na nossa harmonização, sempre com essas músicas, trazendo alegria aos nossos corações para que nós possamos desempenhar a nossa tarefa com muito amor. Que o Mestre amado Jesus esteja conosco, como sempre está na manhã de hoje. Então, vamos abrir o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, para ver qual é hoje. Nós temos capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. É o item 7. Disse então Jesus essas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelados aos simples e aos pequenos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito,
e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes mais aptos na aparência a compreendê-las. E quase cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os dos céus aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que aqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho para vencer a incredulidade. Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem que lhe cabe dizer. Se me queres convencer, tendes proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências e inquiram de si mesmo o que diriam se o último dos seus servidores se lembrasse de lhes prescrever fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Então, meus queridos, como sempre, Jesus nos traz a lição da humildade e da simplicidade. É preciso sempre que tenhamos presente que em toda a sua trajetória, em toda a sua fala, ele sempre coloca isso, a simplicidade e a humildade, porque quantos mais simples e mais humildes, mais puros de coração, porque nesses corações não habitam o orgulho, a vaidade, a prepotência. Nos espíritos mais simples, nos corações mais puros, ali reside o amor, esse amor que Jesus veio nos ensinar. E eles não têm essa percepção que são maiores ou melhores do que ninguém. E nós, muitas vezes, pensamos dessa forma. Mesmo que não queiramos admitir, né? Às vezes a gente pensa, mas com certeza que aquele ali eu sou melhorzinho. Mas será que sou? Certamente que não, se eu já emiti esse pensamento. Eu tenho muito que aprender. A caminhada é longa, mas o nosso tempo aqui é limitado. Já tivemos essa graça de estarmos aqui reencarnados
e de termos escolhido essa doutrina maravilhosa que nos ensina, que nos conduz, que faz com que saibamos que os nossos espíritos amigos, protetores, estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos conduzindo, nos dando a mão, nos direcionando, nos intuindo a forma mais correta de trabalharmos esse Evangelho para que ele habite nosso coração, para que ele esteja presente na nossa mente em todas as situações, principalmente aqui nessa casa abençoada, quando nos reunimos em nome deste Pai, para que a gente possa passar algum conhecimento para as nossas crianças, os nossos jovens, as nossas famílias. E todos eles, nós sabemos, o Espírito não tem idade. Todos que aqui se encontram como nós, já tivemos muitas experiências em outras tantas vidas. Muita coisa boa já está, arraigada no nosso espírito. Mas ainda temos muitas coisas para limpar. E nessa tarefa da evangelização, nós precisamos estar disponíveis sempre a aceitar os desígnios de Deus. Não nos cabe questionar, não nos cabe julgar, o trabalho dos nossos irmãos. É lógico que se alguma coisa, vai contra a nossa doutrina, se alguma coisa vai contra Deus, nosso Pai, nós temos que rever, nós temos que recomeçar, nós temos que nos examinar e precisamos ter a humildade que todos nós também somos carentes de auxílio. Precisamos ter a humildade de saber que precisamos uns dos outros sempre, em todos os momentos, na nossa caminhada. Se a gente vê que o nosso irmão precisa de auxílio, vamos auxiliá-lo. Se ele não aceita aquele auxílio, vamos mentalizar positivamente. Façamos esse trabalho que Deus faz conosco. Nos envolve amorosamente em todas as situações, nos enche de paz, nos enche de luz, nos acorda quando nós estamos mergulhados naquele sono profundo da inconsequência, ainda do orgulho e da vaidade, de pensarmos que somos melhores uns que os outros. Não, nós somos iguais. Estamos aqui juntos, ninguém mais evoluído, ninguém sabe mais, todos em aprendizado. Nós, nesse momento, estamos na posição de multiplicadores daquilo que consta no Evangelho de Jesus. E somos os primeiros a ter que aprender esses conteúdos para que a gente possa passar para aqueles que conosco convivem. E não é só no domingo, no dia da evangelização, que nós somos evangelizadores. Nós somos evangelizadores todos os dias. Mas não somos só evangelizadores, todos nós somos evangelizandos, porque estamos aprendendo o Evangelho desse Mestre Jesus. É preciso que tenhamos a certeza do dever cumprido. Não é a gente diz, não, qualquer coisinha já serve. Não, porque não é por ser uma coisa simples que é uma coisinha. Nas coisas mais simples é que nós temos a profundidade do exercício das lições evangélicas, daquilo que Jesus veio aqui na sua simplicidade, na sua humildade, durante toda a sua vida aqui conosco, ele colocou a humildade. Nunca orgulho nem vaidade, o espírito mais iluminado que aqui esteve, mais puro, como a gente sempre fala e repete, poderia
ter outra trajetória. Não, ele queria sempre estar entre os pobres, entre os fracos, entre os necessitados, para poder auxiliar aqueles que mais necessitam. E nós, nessa tarefa, talvez sejamos os mais necessitados. E que os nossos evangelizandos e os nossos companheiros, né, de jornada sejam apenas coadjuvantes, mesmo que estejam também no aprendizado, mas eles estão servindo de instrumentos para nós, para o nosso aprendizado. Então, sempre, sempre a nossa gratidão a esse Pai amado, a esse Jesus querido, que nos conduzem, que nos acompanham. Nossa gratidão aos mentores desta casa, a nossa gratidão aos mentores da tarefa da evangelização. Que a luz do Cristo esteja cada vez mais presente no nosso espírito. Que nós saibamos aproveitar a divina luz do Mestre e do Pai amado, que sempre se aproxima de nós. Obrigado, Pai. Obrigado também a Ti, Jesus. Obrigado a todos os amigos espirituais. Obrigado a todos aqueles que se envolvem na tarefa da evangelização. Que tenhamos um domingo maravilhoso nos nossos encontros. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Que assim seja.